Há também os irmãos que se encontram em casa, que estão nos assistindo, com a paz do Senhor. Eu trago a paz também do nosso pastor Luciano. Não foi possível ele estar hoje aqui, pois ele está com a comitiva de pastores ali em Engenheiro Pedreira, estão empossando um pastor. Então, ele traz a paz, né? E que nós cremos que o Espírito Santo de Deus já está neste lugar, amém? Queremos te convidar, sem perca de tempo, abra a palavra do Senhor, que se encontra em Gênesis, capítulo 14, amém? Você já abriu, estaremos lendo a partir do versículo 11. Já está na tela, amém? Que nos diz assim, versículo 11. E tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e foram-se. Versículo 12. Também tomaram a Ló, que habitavam em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e a sua fazenda e foram-se. Então veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Versículo 14. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Versículo 16. E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão e sua fazenda, e também as mulheres e o povo. Amém? Podeis assentar. Nesta noite, o Senhor colocou no coração do nosso pastor Luciano o propósito de estarmos em oração. Infelizmente, né, por devido um resfriado, muitos irmãos não puderam estar aqui. Mas o Senhor colocou no coração do pastor um tema para este propósito: resgatando o que foi levado pelo inimigo. Obrigada, meu filho. Mediante a esse tema e mediante a palavra que nós lemos, quando você começa a ler a palavra do Senhor que se encontra em Gênesis, capítulo 11, capítulo 14, versículo 11, que nos diz: e tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e foram-se. Você olha para esse versículo, você olha a situação, mas mesmo assim, mediante você vai lendo o restante dos versículos, você crê e acredita que em determinados cenários que possa acontecer na nossa vida, no dia a dia, ainda há solução. Ainda que você olhe para cenários que aparentemente parece difícil, mas você respira fundo e você diz: ainda há solução. E aqui neste capítulo, nos relata a história de uma guerra que aconteceu. E nós aprendemos que numa guerra, ela pode acontecer duas situações, que pode ser situações diferentes, né, para a situação da guerra. E aqui nos relata a história de uma guerra que era contra 5 reis, contra 4 reis, né? E dentro deste cenário que aconteceu nessa guerra, ela envolve 2 personagens. O primeiro personagem nos relata sobre a história de Ló. O segundo, sobre Abrão. E é interessante que nós temos lido, muitos servos de Deus têm explanado com muito entendimento, sabedoria, a palavra do Senhor.
E quando nos relata sobre a história, esse cenário de guerra, esse cenário destruidor que houve sobre esses dois personagens, nos diz nessa situação que Ló, a situação na vida de Ló, a situação na família de Ló, foi uma situação de desastre, foi uma situação de destruição, de derrota, o que aconteceu sobre a vida de Ló, sobrinho de Abrão. Mas, irmãos, nós lendo esta palavra, nós vimos que Abrão, ele não estava num cenário de guerra. Abrão, ele vivia numa cidade, a cidade estava bem, Abrão estava bem. Mas ele recebeu, né, uma notícia. E a palavra de Deus diz que quando Abrão estava bem, estava no cenário que Abrão estava, era um cenário tranquilo. Mas houve, né, um homem que, mediante a situação que houve uma guerra, estourou uma guerra, um desastre, uma crise naquele lugar, chegaram diante de Abrão e eu acredito que falaram: Abrão, você não sabe o que aconteceu. Estourou uma guerra em Sodoma e Gomorra e levaram Ló. Sequestraram Ló, levaram a família de Ló, destruíram os seus bens, destruíram tudo que Ló tinha. A palavra de Deus diz que Abraão e Ló eram homens muito ricos. Interessante, irmãos, que quando Abrão, ele estava, eu torno a dizer, o cenário não era um cenário que Abrão vivia, não era um cenário de guerra. E quando Abrão recebeu essa notícia, versículo 14, nos diz: ouvindo, pois, Abrão, que o seu irmão estava preso, ou seja, né, seu irmão, seu sobrinho, armou os seus criados, nascido em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Irmãos, o que eu aprendo? Eu lendo essa palavra, o que eu aprendo com essa palavra? Irmãos, nós temos que estarmos preparados para o dia mau. Nós temos que estarmos preparados. Eu acredito que quando Abrão, ele ouviu essa notícia, quando aquele homem chegou e trouxe essa notícia para ele, ele se posicionou. Cadê os 318? E eles se posicionaram como soldado de guerra e foram até aquela cidade e voltaram debaixo de vitória. Amém. Aprendemos que no lugar que Abrão vive, não era um cenário de guerra. Ou seja, ele foi atrás com aqueles 318 homens e trouxe debaixo de vitória. Aprendemos com esta passagem, irmãos, que a solução, muitas das vezes, de cenário que nós atravessamos, está na minha casa. Por que na minha casa? Versículo 14 nos diz: ouvindo, pois, Abrão, ele, o que ele fez? Ele armou os seus criados, nascidos na sua casa. Como que você vai nos ensinar mediante esta palavra? A ordem de Deus, que Deus nos ordena nesta noite, é que eu comece a treinar e ensinar os membros da minha casa. Irmãos, quando Abrão, mediante aquela notícia que ele recebeu de Ló, ele reuniu aqueles 318 homens para sair, para batalhar e voltaram debaixo de vitória. Irmãos, interessante. Se aqueles homens, 318, eles estavam ali naquela casa, eu aprendo com esta palavra que tinha um mentor, ou seja, tinha um homem ensinando coisas boas para aqueles 318 homens. Eles não iam estar reunidos dentro do lar de Abrão sem aprender o que era bom. Então, nós aprendemos com esta palavra que aqueles 318 homens, eles aprenderam algo bom da parte de Abrão. E por isso que eles saíram para guerrear. Então, a solução, como eu falei, irmãos, mediante o cenário que nós estamos atravessando, nós estamos vivendo num ano, nós sabemos que esse ano de 2022 vai ser um ano difícil, irmãos.
Vai ser um ano difícil, mas mediante os cenários que nós estamos atravessando, nós sabemos que há solução, mas a solução ele começa a estar dentro da minha casa. Abrão nos chama a atenção no versículo 14, que ele saiu para batalhar e voltou debaixo de vitória, porque aqueles 318 homens que estavam ali, eles eram ensinados, tinham um mentor para ensinar coisas boas, a ser um guerreiro, a ser valente, a não ser medroso, a ser corajoso, e que eu trago para o meu ensinamento nesta noite, primeiramente para mim. Primeiramente, irmãos, que nós aprendemos que o ensinamento que eu preciso aprender era a obediência. Abrão, ele ensinou dentro daquela casa, 318 homens, primeiramente a obediência. O que eu preciso, irmãos, é ter em mente na minha casa, o que eu preciso entender e ensinar que primeiramente, vivemos no mundo mau, como eu te falei, estamos nos dias maus, estamos vivendo os últimos dias da igreja, irmãos. Como eu te falei, esse ano vai ser um ano difícil, mas eu não estou falando isso para te desencorajar e te amedrontar e deixar você dentro de um casulo, não. Eu estou falando isso para você, igreja, ser encorajado e dizer assim como Abrão, ele não estava num cenário de guerra, ele estava vivendo bem, mas ele recebeu a notícia que o seu sobrinho Ló, o que aconteceu na sua família foi algo, foi um desastre. Aqueles homens, aqueles reis, aquela guerra destruiu com a sua família. O que eu quero trazer esta palavra para mim, para você nesta noite, é que nós temos que estar preparado para a mal notícia, nós temos que estar preparado para o dia mau. E Abrão, ele treinou aqueles 318 homens dentro de casa. O que eu trago para o meu ensinamento e para você nesta noite é que eu preciso ensinar os meus que estão dentro de casa, ou seja, o que eu tenho ensinado, o que eu tenho ensinado, que você, sacerdote, que você, pai, que você, mãe, tem ensinado para os seus filhos, tem ensinado para aqueles que estão dentro da tua casa. Como eu falei, há solução em meio ao cenário doloroso, em meio ao cenário, em meio à crise, em meio à situação que muita gente diz, 2022 será um ano difícil, irmãos. Nós temos visto como o sistema, ele quer destruir a igreja, ele quer tirar nossa fé, ele quer nos paralisar e parar de acreditar. Mas como eu falei, há solução. Como Abrão, ele recebeu aquela notícia, mas ele treinou aqueles que estavam dentro de casa, irmãos. Ele treinou. Veja bem, ele não ia ser de um dia para outro que aqueles 318 homens iam estar preparados para sair para a guerra e voltar vencedores. Então houve um treinamento, você pode entender, houve um treinamento. E o primeiro que eu aprendo com isso é a obediência, irmãos. A casa de Abrão era uma casa consolidada em Deus. Eu tenho que aprender primeiramente, pode estar um turbulento, a guerra fluindo lá fora, mas eu tenho que ter dentro do meu coração, aprender a cada dia a obediência, obedecer ao Senhor. A oração, eu tenho que a cada dia orar mais, a leitura da palavra, né? A comunhão cada dia mais, a intercessão, reconhecendo o que eu sou diante do altar do Senhor. Irmãos, quem estava na matriz domingo, nosso pastor Jaime, ele trouxe uma palavra tremenda, né? Falando das bodas, né? Do cordeiro. Inclusive, ele estava falando das nossas vestes, que o noivo está chegando, o noivo vai vir buscar a sua noiva. E como estão as nossas vestes? E o que nos chamou a atenção, o que eu confesso que me chamou a atenção, mediante aquela palavra que o nosso pastor estava ministrando na Santa Ceia, que ele falou, irmãos, que as nossas vestes, ela começa, as nossas vestes aqui no nosso coração, né? Eu posso estar bonito, eu posso estar bem vestido, eu posso falar bem, eu posso pregar bem, eu posso cantar bem, eu posso ser um líder muito bem, mas como estar as minhas vestes? As vestes começam dentro do meu coração.
Irmãos, e aquilo nos chamou a atenção, porque o nosso coração, irmãos, tem que estar limpo, tem que estar um coração grato ao Senhor, um coração verdadeiro, um coração sincero, um coração que tem arrependimento, um coração aquebrantado, né? Então, como eu falei, Abrão, ele ensinava aqueles 318 homens preparados para o dia mau, irmãos. Porque aquele dia mau, aquela notícia, como eu falei, Abrão foi apanhado de surpresa. Mas aqueles 318 homens que estavam sendo ensinados, ministrados dentro da casa de Abrão, eles tinham uma identidade de vencedor. Isso me chamou a atenção. O que eu tenho ministrado dentro da minha casa? O que eu tenho passado para as minhas filhas, para os meus filhos? O que eu tenho sido dentro da minha casa? Será que eu estou preparado para a má notícia, para o dia mau? Abrão, ele não ficou desesperado. Eu acredito que quando ele soube aquela notícia, os 318 para a batalha. E ele saiu para vencer a batalha. E como eu disse, Abrão tinha dentro de casa uma tropa vencedora. E quando eu entendo, irmãos, como eu disse, as nossas vestes, como o nosso pastor, ele foi muito claro, ele foi muito, sabe, ele rasgou a palavra quando ele falou que os dias estão, o Senhor tem pressa. O Senhor tem pressa. Então, quando ele falou das nossas vestes, ela começa no nosso coração. E aquele que tiver com espírito de engano não vai permanecer na casa do Senhor. É quando eu aperto a mão do meu irmão e digo a paz do Senhor. E essa paz, ela é verdadeira. A paz que excede todo o entendimento, irmãos. Então, eu aprendo com essa palavra. Abrão, que era? Como que Abrão, como que ele conseguiu? É quase, meu Deus, como que Abrão conseguiu com aqueles homens dentro de casa vencer aquela batalha? Aprendemos com esta palavra que Abrão, ele tem uma casa consolidada em Deus. Irmãos, eu fui para Tiago, capítulo 2, versículo 23. Tiago, capítulo 2, versículo 23, que nos diz assim: e se cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado com justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Irmãos, Abraão era quem? Abraão, ele creu em quem? Ou melhor, Abraão, ele creu no homem? Ele creu no cenário que ele estava vendo? Não, Abraão, ele creu em Deus. E foi chamado amigo de Deus. Isso aqui, irmãos, me chamou a atenção. Será que eu estou crendo em Deus? Eu estou crendo no cenário ou estou crendo no que eu estou ouvindo? E outra, ele foi chamado amigo de Deus. Porque, irmãos, nós temos visto por aí, tem muitos amigos para muitas coisas. Tem amigo da pinga, tem amigo das rodinhas, tem amigo da malconversação, tem amigo do leve trás, tem amigo da falsidade, tem amigo da internet, tem amigo da contenda, mas também tem amigo de Deus. E Abrão, ele era amigo de Deus. E isso me chamou a atenção, irmãos. Porque Abrão, ele era amigo de Deus. E por ele ser amigo de Deus, ele gerou aqueles 300, ele ensinou, ele instruiu aqueles 318 homens dentro de casa para sair para a batalha. Nós aprendemos com esta palavra, irmãos, que ainda tem solução. E a solução está dentro da minha e da tua casa. Mas o que nos chama a atenção é, será que eu estou com uma casa consolidada em Deus? Então, irmãos, é o que eu aprendo a cada manhã, a cada dia. Você como pai, você como mãe, você como avô, não abra mão daquilo que você está criando dentro da tua casa. Você não gerou filho para povoar o inferno. Você não gerou filho para ser
para ser um pagodeiro, para ser uma menina que fica nos bares, que pode ser considerada como uma pessoa qualquer. Não, não, irmãos. Você criou o filho para ser uma família sacerdotal. Ainda que você veja a situação, irmã Soraya, mas a situação está caótica. Está caótica. Eu oro, eu entro por essas portas, mas a situação está difícil. Ei, igreja, não pare de profetizar e acreditar. Olha o tema: resgatando o que foi levado pelo inimigo. Mas como estará a minha casa? Será que está como Abrão, uma casa consolidada em Deus? Isso nos chamou a atenção, irmãos. Também, como eu falei, ainda há solução. Mas numa guerra, ele tem dois tipos de situações. E ocorreu também com dois personagens. O primeiro foi Ló e o segundo Abrão. Mas nos chama a atenção nesta noite que a casa de Abrão não era uma casa dividida. A casa de Abrão era uma casa que cria, acreditava, confiava em Deus. E ele era amigo de Deus. E quando ele recebeu aquela má notícia, ele tinha como se posicionar e convocar aqueles homens guerreiros. Eu te convido nesta noite, é hora de nos posicionarmos. A casa de Abrão não era uma casa dividida, mas a casa de Ló era uma casa dividida, irmãos. Por que a casa de Ló era uma casa dividida? Ló era casado e tinha duas filhas, amém? As duas filhas que Ló era casado, você conhece a história, elas namoravam com dois rapazes que viviam em Sodoma e Gomorra. Amém? E eu abri em Ezequiel, convido você, eu fui para Ezequiel para nós conhecermos um pouquinho, que você já conhece. Ezequiel, capítulo 16, versículo 49 e 50, que nos diz assim: eis que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade, teve ela suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado. Versículo 50, e se ensoberbeceram e fizeram abominação diante de mim, pelo que as tirei dali, vendo eu isso. Irmãos, como eu falei, a casa de Ló era uma casa dividida. Por quê? Ló era casado, tinha duas filhas, e as duas filhas namoravam com dois rapazes que viviam em Sodoma e Gomorra, né? E como que aconteceu? A primeira divisão. Quando o anjo do Senhor chegou para Ló e diz: Ló, sai depressa que vou destruir essa cidade. Ló tentou, né? Calma. E ele pegou, né? Ló pelo braço e tirou Ló. O que os dois genros, os dois namorados das duas filhas de Ló fez? Romperam o relacionamento. Primeira divisão, não acompanharam as duas filhas. Segunda divisão da família de Ló. Quando o anjo do Senhor, né? Quando o anjo falou: Ló, sai, vambora que eu vou destruir, sai depressa. E vai andando e chega até a campina. Não olhe para trás. O que aconteceu com a mulher de Ló? Olhou para trás. Segunda divisão. Terceira divisão na família de Ló. O que aconteceu? Mais lá para frente, as filhas de Ló embebedaram seu pai e tiveram relação com seu próprio pai. Então eu digo, a família de Ló era uma família dividida. Irmãos, casa dividida será tirada. Como tem sido a minha casa e a sua casa? A casa de Ló era uma casa dividida. A tua televisão, irmãos, ela navega em pornografia? Será que o meu celular, ele navega em pornografia? Meu Deus. Será que a minha língua, ela serve para abençoar ou para amaldiçoar? Irmãos, casa dividida será tirada. Será que eu agrido com palavras, ou fisicamente, ou com palavras? Será que eu falo palavrão dentro de casa, onde eu for, onde o pastor não está vendo?
Irmãos, casa dividida será tirada. Mas a casa de Abrão, como eu falei, era uma casa consolidada em Deus. Irmãos, os valores da casa de Ló estavam no lixo. Como eu falei, a situação da casa de Ló estava no lixo. Mas Abrão, ele tinha uma casa consolidada, cria e confiava em Deus. Como eu falei, mais lá para frente, quando as filhas de Ló, quando aqueles anjos chegaram na casa de Ló e quiseram, né, irmãos, ter relação ali com aqueles homens de Deus, o que Ló fez? Ele falou: eu dou as minhas filhas para vocês. Talvez Abraão, eu acredito que Abraão dissesse assim: só por cima do meu cadáver. Então, irmãos, aprendemos com esta palavra que nós temos que crer, acreditar, confiar, né? Como Abrão, ele tinha uma confiança em Deus. Preciso treinar e ser exemplo dentro da minha casa. O tema da oração é resgatando o que foi levado pelo inimigo. Irmão, Satanás, ele tem rodeado com todas as armas que ele tem para querer levar aquilo que o Senhor já colocou nas nossas mãos, aquilo que o Senhor já prometeu e é promessa. Mas para que eu resgate o que foi levado pelo inimigo, eu aprendo com esta palavra, e o Espírito Santo tem falado comigo, que eu preciso, primeiramente, esta palavra é para mim, igreja. Eu preciso me posicionar como igreja, eu preciso confiar e acreditar mais em Deus, e eu preciso ser amigo de Deus, irmãos, porque o adversário, ele não brinca de ser diabo, ele tem tentado roubar e atacar aquilo que o Senhor tem nos dado. Você lembra o que aconteceu em 2 Reis, capítulo 4, que fala sobre aquela viúva, né, que recebeu aquela notícia que o seu esposo faleceu, e quando aqueles credores bateram na sua porta, querendo a dívida que o seu esposo tinha deixado, mas o que aquela mulher fez? E muitas das vezes, irmãos, quem são os credores? Credores batem na nossa porta para querer roubar aquilo que o Senhor nos deu. E aquela mulher, a palavra de Deus diz que aquela mulher entrou de desespero, mas foi para a casa do profeta Eliseu e clamou a ele e disse: profeta, tu sabes que o meu esposo é servo de Deus, ou seja, tu sabe que meu marido é crente, ou seja, tu sabe que o meu esposo é amigo de Deus. O que eu estou tentando trazer para a minha vida e para a tua vida nesta noite: resgata o que foi levado pelo inimigo. O que você veio fazer aqui nesta noite? Qual é o propósito que você entrou por essas portas nesta noite? É só porque o pastor Luciano colocou 10 dias em oração? É só para o pastor não te cobrar? Não. O que eu vim fazer aqui nesta noite? Há um propósito de Deus. Eu quero resgatar aquilo que foi levado pelo inimigo. Abrão tinha uma casa consolidada em Deus, mas será que eu tenho uma casa consolidada em Deus? Será que eu tenho sido sincera? Será que eu posso dizer: Senhor, tu conhece o meu deitar, o meu levantar e o meu sentar, ainda que Satanás, ainda que o credor venha bater na minha porta para roubar aquilo que o Senhor tem me dado? Eu vou dizer, aquela mulher, irmãos, aquela viúva, você parando para pensar, ela tinha toda a estratégia, ela tinha todo o direito de dizer: eu não aguento mais, eu vou entregar os meus filhos, meus únicos filhos, meus 2 filhos, porque eu não tenho dinheiro para pagar o credor. Mas aquela mulher, ela respirou fundo e disse: não, Satanás, eu não vou entregar aquilo que o Senhor tem me dado. E eu quero dizer para você nesta noite: não abra mão. Resgata aquilo que o Senhor já te prometeu. Resgata o que foi levado pelo inimigo. Aí você diz: e agora, irmã Soraya? A casa de Abrão era uma casa consolidada em Deus. Era uma casa que não era uma casa dividida. A casa de Ló era uma casa dividida, mas que o Espírito Santo de Deus, irmãos, venha nos fortalecer, venha nos ajudar, venha nos renovar e nos capacitar. Se eu desse um tema, eu diria:
é meu dever e é teu dever treinar e capacitar os nossos filhos, aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos para o embate da nossa vida. Versículo 14 que nos diz: ouvindo, pois, Abrão, que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascido em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. É o meu dever, irmãos, e é o teu dever, o dever da igreja, nos posicionarmos. É hora, irmãos, é hora. O Senhor tem pressa, é hora de dizer: fora, Satanás, chega. Não há mais tempo, irmãos, de ficarmos, eu vou para a oração porque o pastor... Não, o que eu vim fazer aqui? Qual é o propósito de eu estar aqui nesta noite? É só para dizer que é mais uma segunda-feira? Não, qual é o propósito de eu estar aqui nesta noite? Eu, Soraya Salles Teixeira, o pastor Osmar, o pastor Luciano e o teu líder, ele conhece somente o exterior. Mas o nosso Deus é aquele que conhece o nosso interior. Como diz o nosso pastor Jaime, ele conhece as nossas vestes, é ele que conhece. E o noivo, o noivo vai vir buscar a igreja, irmãos. É a última hora, já está chegando a hora. Irmãos, nós estamos nos dias maus e nós temos que viver uma vida em Deus, buscando em Deus, ensinando as coisas de Deus, em nome do Senhor dos Exércitos, como eu tenho sido. Que a minha casa não venha estranhar, os meus filhos, teus filhos, não venham estranhar quando o pai ou a mãe estiver de joelho em casa orando, profetizando, adorando o Senhor. O que é isso que ela está fazendo? Não, ela vem, a criança, né? Quem está em casa, a casa vem entender, ele é amigo de Deus, para me resgatar aquilo que foi levado pelo inimigo, irmãos. Eu tenho que me posicionar e saber que eu só vou resgatar aquilo que o inimigo levou se eu entender a cada manhã que eu tenho que descer, que eu não sou nada. Eu tenho que ter um coração grato diante do Senhor. Eu tenho que ter um coração quebrantado diante do Senhor. Eu tenho que entender que eu estou aqui, mas no abrir e fechar de olho, o noivo pode me chamar, a minha senha pode ser chamada, irmãos. Eu tenho que entender, eu tenho que compreender que o meu Senhor, Ele está voltando. E como está o meu coração, irmãos? E que o Espírito Santo de Deus venha falar melhor no teu coração, irmãos. Esta palavra, quando eu estava lendo, mexeu muito com o meu coração, irmãos. Como estão as minhas vestes? É necessário que eu resgate sim o que foi levado pelo inimigo. Eu estou trazendo esta palavra para você não desanimar. Quarta-feira será o fechamento da campanha. Aí você vai dizer: todo ano o pastor e as outras igrejas faz campanha de oração, aleluia. Que nós venhamos entender, irmãos, eu não vim aqui para ser mais um para sentar na cadeira e ser mais um para estar na cadeira. Eu não vim aqui somente para ouvir quem vai pregar na segunda, na terça, na quarta. Não, eu não estou aqui com competição para entender quem é que prega melhor, quem canta melhor, quem tem um título melhor. Não, irmãos, não há mais tempo para isso. O tempo é para adorar. O tempo, irmãos, é para me descer e me quebrantar diante do altar do Senhor. O noivo vem buscar a igreja e resgata aquilo que foi levado para o inimigo. Mas nesta noite, a minha palavra é para mim terminar e para me dizer nesta noite, para você, congregação Betel, você que está em casa ouvindo esta palavra, para me resgatar o que foi levado pelo inimigo, se posicione. Se posicione. É hora de posicionamento.
A igreja muitas das vezes está brincando com coisa séria. É hora de posicionamento. E que o Espírito Santo de Deus venha falar melhor no teu coração. Aquilo que porventura você não entendeu, mas entenda nesta noite. É hora de resgatar e não abrir mão aquilo que o Senhor já te deu e Satanás tem roubado. Mas diz assim: fora, diabo, aqui não. Este território não te pertence. Aqui tem um dono, e este dono é amigo de Deus, como Abraão. Ele tinha 318 dentro de casa. Irmãos, para você ter 318 dentro de casa e fortalecido para ganhar uma guerra, ele tinha um mentor. E esse mentor, esse que ensinava, aconselhava, pode ser, em nome de Jesus, eu e você. Fique de pé no nome do Senhor, que o Espírito Santo de Deus fale melhor em cada coração e você saia daqui com esta palavra revestido e fortalecido no nome do Senhor. Quero convidar o pastor Osmar, amém? Que o Espírito Santo de Deus nos abençoe no nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. O noivo está voltando. Glória a Deus.